É Bom, isso, né, Cláudio e Lana? é preciso a gente lembrar o seguinte: a oposição está fazendo o papel dela, né? Enfim, mas há um certo exagero nessa história toda, né? Havia o que há, o que é que temos, né? Temos 7 milhões de testes que não foram usados ainda e muitos deles perderão a validade a partir de dezembro, né? Portanto, assim, temos testes e eles podem ser usados, estão aí para ser usados, podem ser usados, não perderam validade ainda, né? Podem ser usados. Essa é a boa notícia. É ruim, é triste saber que tínhamos tantos testes à disposição, inclusive das secretarias municipais e estaduais de saúde, porque quem aplica vacina, quem dá remédio, não é o Ministério da Saúde, né? São as secretarias estaduais e municipais de saúde que têm que requisitar do Ministério da Saúde os materiais que forem necessários para isso, seja vacinação contra poliomielite, enfim, pentavalentes, Covid, teste, tudo isso pode ser adquirido, e na maior parte dos casos é adquirido pelo Ministério da Saúde, mas quem aplica isso são exatamente quem está na ponta, que são as secretarias municipais e estaduais. O que a gente vê aí é um conjunto de fatores que precisa ser explicado. Por que é que o Ministério da Saúde não exerceu o seu papel, como é que eu diria, de coordenação nisso, né? Por que é que o Ministério da Saúde não chamou lá o secretário de São Paulo e disse assim: ô meu caro, e não quer não teste, tem aí, milhões, né? O senhor secretário de Saúde de Pernambuco, como é? Não vai querer testes? Tem aqui aos montes, por que não pedem, né? Quer dizer, eu acho que é preciso explicar, o Ministério da Saúde tem que explicar por que não fez isso e se o fez, qual a resposta que obteve, tanto quanto as secretarias municipais e, sobretudo, as estaduais de saúde, precisam também se explicar. Por que é que essas secretarias não foram atrás dos testes? Será porque as secretarias, tem isso também, né? Tem uma das vertentes dessa discussão é que tem gente que não gosta de nada doado, só gosta de coisa comprada. Coisas compradas, né, no setor público geram negócios, né, geram comissões. Então tem também um pouco isso, né, muitos casos de gestores públicos que preferem eles próprios fazer a compra, porque afinal de contas eles é que negociam isso, né, com os vendedores. Não gostam muito de doações. Há estados, há unidades da federação que recorrem a doações. É o caso aqui do Distrito Federal. Só a Fiocruz fez uma doação de 150 mil testes aqui ao governo do Distrito Federal, que para uma unidade da federação que não está entre as maiores, muito pelo contrário, né, foi um número importante, é um número que ajudou muito, que tem ajudado muito aqui na testagem da população. O que a gente percebe é que tem aí um monte de gente precisando explicar a sua atitude, ou a omissão, né? Ou por omissão, ou por negligência, enfim, são coisas que tem que ser, cada um tem que se explicar, mas principalmente a começar pelo Ministério da Saúde. A boa notícia nessa história toda é que isso foi revelado, né, há tempo ainda de permitir que esses testes venham a ser utilizados. São 7 milhões de testes, fazem muita falta. O Brasil é um país que testou pouco, tem testado pouco, né? Tem aí o processo eleitoral que a gente acabou de passar por ele. Certamente muitos gestores públicos, estaduais e municipais evitaram fazer testes para não detectar eventualmente um crescimento do número de casos, porque aquilo poderia se refletir no humor do eleitor para reeleger prefeitos ou para eleger prefeitos apoiados por aqueles que estavam em fim de mandato. Enfim, há diversas possibilidades de explicação para esse episódio. Mas, ao fim e ao cabo, o que é triste mesmo é que quem paga o pato somos todos nós, né? O que é o povo, o que é a população. Nós é que ficamos sem testes, nós é que ficamos sem acesso aos testes, né? E isso é imperdoável. Exatamente, Cláudio Humberto. Eu estava vendo aqui no site, no World Meters, que faz a contagem dos casos, mortes, testes por milhão de habitantes. E aqui o Brasil caiu muito. Eu lembro no começo da pandemia da gente olhar esses números juntos e o Brasil está lá na posição 30 e poucos, 40 e poucos, número de teste por milhão de habitantes. A gente está agora na colocação 103. São poucos testes por milhão de habitantes, e só para o nosso ouvinte entender do que a gente está falando,
Esse lote que estava encalhado, parado, que não foi usado, dos testes que poderiam perder a validade antes do prazo, 6.800.000 testes, é mais do que a gente fez até agora. A Mayra Djamil estava aqui agora há pouco e disse que o Brasil fez pouco mais de 5 milhões, quase 6 milhões de testes até agora. Para pensar que o tamanho do lote encalhado era maior do que a quantidade toda de testes feitos no Brasil. É um lote enorme. Se a gente tem 6 milhões de casos confirmados da doença, pouco mais do que isso, é como se todos os testes feitos até agora tivessem dado positivo. É impressionante como esse lote é importante para o Brasil. E ainda bem, como disse o Cláudio Humberto, ainda bem que a gente descobriu a tempo dele ser usado e distribuído, porque muitos estados, governadores, prefeitos dizem que fizeram pedidos para ter acesso a esses testes. Agora é aguardar que eles sejam distribuídos. Isso é que é importante, que as pessoas tenham acesso a testes confiáveis, porque esse PCR indica mais claramente quem está com a doença no momento, para que as pessoas possam fazer o isolamento de forma adequada e evitem que a doença se espalhe de maneira ainda mais rápida.